Boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando mais um Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão na semana passada que dividiu o país aí, gerando entre todos os brasileiros, independentemente aí do tamanho, do domínio e do conhecimento sobre o tema, várias opiniões acerca ali do porte da maconha aqui no Brasil. O Frente a Frente de hoje chamou vários convidados com vivências diferenciadas de acordo com suas experiências profissionais e pessoais também, para a gente debater um tanto quanto mais esse tema e aprofundar esse debate aqui no Frente a Frente e, naturalmente, fazendo com que você possa ou reafirmar as suas posições a respeito desse tema ou, de certa forma, abrir um tanto quanto mais aí sua visão sobre o debate como esse. Esse é um convite que a gente faz para você ficar aí, Frente a Frente, está no ar. Boa noite, minha Paraíba. A gente está ao vivo aqui, agradecer sempre o carinho da sua audiência e já aqui anunciar nossos convidados aqui desta noite para a gente debater esse tema sobre a decisão do STF sobre a descriminalização do porte da maconha aqui no Brasil. Deixa eu registrar aqui a presença, então, do policial federal aposentado, psicólogo, advogado, autor de livros sobre os efeitos das drogas. Estou falando de Deusimar Guedes, que é o nosso convidado aqui. Deusimar, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente, tá? Também ao lado aqui do professor Deusimar, está aqui o deputado estadual, ele que é policial civil, inclusive, vereador em João Pessoa, está no mandato de deputado estadual. Tarcísio Jardim está aqui conosco. Deputado, obrigado pela presença aqui também para a gente debater esse tema. Bom, desse lado aqui, deixa eu mudar aqui para a câmera poder pegar todo mundo. Vou aqui para aquela aberta ali, porque quem está comigo aqui é ele que é professor, assistente social, é dirigente do PSOL, enfim, um militante aí de esquerda. Eu estou falando de Tássio Teixeira, está aqui conosco. Tássio, obrigado pela sua presença para debater esse tema aqui conosco também. E fechando esse timaço aqui que está conosco, está aqui ó, ao lado do Tássio Teixeira, o professor, advogado, especialista em Direito Constitucional, doutor Martsung Alencar, está aqui. Doutor Martsung, muito obrigado, boa noite, sempre aqui disposto a debater com a gente e clarear, né, esses temas aí mais complexos para a gente. Obrigado pela presença aí. Queria agradecer, então, em nome do Sistema Arapuã, a presença de todos vocês. Para a gente começar esse tema e não perder tempo, eu queria que o professor Martsung pudesse, antes da gente debater o mérito mesmo, entrar no mérito da questão, pudesse dar ali uma visão inicial, porque muito se debateu, antes mesmo do mérito, se debateu se o Supremo Tribunal Federal tinha competência para julgar essa matéria. Muito se fala em invasão do STF sobre esse tema aí, à luz do direito constitucional. O que é que o senhor viu em relação a isso, doutor Martsung, em relação para a gente começar aqui essa decisão do STF? Boa noite a todos que nos assistem. Primeiro quero agradecer, Luiz, a gentileza do convite, sempre atento, respeitoso e antenado com os grandes problemas jurídico-políticos que assolam a realidade do nosso Brasil. Então, Luiz, esse debate é extremamente pertinente, um debate extremamente atual. A decisão do Supremo acabou de sair e acho que pelo time que está aqui conosco, quero saudar aqui todos os meus companheiros nessa conversa interessantíssima que se inicia agora, o Deusimar, o Tarcísio Jardim, o Tássio Teixeira também. São todas pessoas como você destacou muito bem, com grande vivência nas suas respectivas áreas de atuação. Então, a gente vai ter visões ecléticas, visões, em certa medida, naturalmente diferentes. E eu acho que a gente deve exatamente escutar todos os possíveis aspectos e dar a máxima abertura possível para que a gente consiga construir ideias a partir da convergência de todas essas muitas visões. Como você me pergunta por uma vertente mais jurídica, eu queria começar essa conversa simplificando. Basicamente, o que acabou de acontecer no Supremo Tribunal Federal foi o julgamento do tema 506, que é um tema oriundo do julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal só julga recursos extraordinários quando eles trazem temas que transcendem o interesse individual das partes, temas que têm relevância jurídico, político, social, econômica, como esse exemplo da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, mais especificamente da maconha, que foi o que foi tratado
de maneira mais pontual no julgamento. Então, o que fez o Supremo Tribunal Federal? Sob a pecha do exame de uma possível inconstitucionalidade no artigo 28 da Lei 11.343, de 2006, que é conhecida como Lei das Drogas ou Lei Antidrogas, né? O Supremo Tribunal Federal, examinando a constitucionalidade desse artigo, tentou separar com clareza a figura do traficante da figura do usuário de drogas. E só para contextualizar, professor, ela começou com um julgamento específico de um cidadão lá em São Paulo, um mecânico, né, que estava preso, encontraram na cela dele 3 quilos de maconha, e aí, a partir daí, houve uma decisão, houve um julgamento em relação a isso, e o STF passou a querer dar luz em relação a isso. Exatamente, Luiz. O problema de política criminal gravíssimo, da distinção entre traficante e usuário, é um problema que a legislação não conseguiu tratar de maneira objetiva, até em razão da dificuldade mesmo. A gente pensa muitas vezes que a lei foi imprecisa ou que a lei está incompleta, e isso parece uma falha grotesca da legislação brasileira. Não, a legislação brasileira é muito, muito boa, muito completa, e nós temos diversos instrumentos normativos tratando desse tema, no âmbito do direito penal nós temos um sistema enorme, né? Sem falar da perspectiva constitucional, o sistema penal brasileiro é um dos mais complexos e completos do mundo. Só que não é fácil na prática da atividade policial e diante dos desafios, que são muitos, do combate às drogas, que são um problema enorme para qualquer sociedade, tanto que essa discussão que a gente vai fazer aqui hoje não é uma discussão do Brasil, é uma discussão mundial, né? Não é fácil a gente diferenciar com clareza traficante de usuário, e não é fácil a gente desfazer o trabalho policial de eventual apreensão de droga e o combate à criminalidade, especialmente no tráfico de droga. E, ao mesmo tempo, também é extremamente perigoso nós encarcerarmos dependentes químicos. Mas foi sobre isso que o STF precisou sentar e dizer, vamos resolver. Esse foi o problema prático que o STF enfrentou. Então, juridicamente, o senhor não vê invasão? A princípio, Luiz, eu não vejo uma invasão direta, uma invasão muito nítida, não, porque ao Supremo Tribunal Federal compete o papel de interpretar a legislação brasileira à luz da Constituição, com vistas à uniformização do entendimento para nortear a aplicação do direito. Essa é a função judicante. Jurisdição vem exatamente de iuris dicio e iuris dicere. Vai dizer o direito, para que o direito seja aplicado de maneira adequada frente aos muitos casos concretos. Agora, tem aí um pequeno possível avanço nesse papel jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, a partir de um ativismo judicial que tem sido frequente nas decisões do Supremo Tribunal Federal, não só no Brasil, também uma outra questão que a gente precisa reconhecer, um ativismo judicial que tem marcado as cortes constitucionais mundo afora, né? Na definição objetiva de um parâmetro quantitativo para a quantidade, para a gente dizer de uma maneira mais clara, fixar em 40 gramas, ou em 30 gramas, ou em 60 gramas, ou em 20 gramas, o que a lei não estabeleceu. Perfeito. E também a descriminalização em si, porque a legislação, a princípio, colocou o usuário num capítulo do crime e da pena, na lei das drogas. O artigo 28 está no contexto, topologicamente falando, de definição criminal. Então a gente tinha ali um tipo penal, embora não acompanhado de uma sanção privativa de liberdade, não tinha pena de prisão para o usuário, a gente tem 3 incisos do artigo 28 prevendo consequências para o porte da droga. Não é? E não havia ali nenhum elemento concreto, normativo, que nos permita dizer da inexistência de um tipo penal, ou seja, que não havia crime no porte, nem havia ali também nenhum quantitativo numérico que pudesse ser dito como excludente do crime. Não, se forem 10 gramas, não há crime. Se forem 20 gramas, não há crime. Se forem 100 gramas, não há crime. Mas isso o Supremo, apesar da dificuldade, tentou também dizer. Clarear. Tentou também clarear. Era vago também. Era vago. Eu quero, inclusive, provocar, então, no bom sentido, naturalmente, o deputado Tarcísio e Deusimar, que tiveram atividade policial, né, em algum momento, se esse vazio realmente na atividade policial, seja pessoalmente vocês atuando, ou seja, colegas, né, informando, se gerava, de fato, essa confusão que o professor está trazendo aí nas apreensões, nas prisões, nos flagrantes dados. Se vocês trazem essa experiência de colegas ou pessoal para dizer assim, de fato, era muito difícil, a gente pegava e não sabia, naturalmente, em alguns casos dava isso, outros casos dava condenação, outros casos não davam, era vago ou não. Deputado Tarcísio, boa noite.
Primeiro, boa noite aos telespectadores, a todos aqui presentes, meus irmãos aqui de bancada. O problema é o seguinte, Luiz, quando você faz um trabalho investigativo, você executa um cumprimento de mandato, por exemplo, você faz um flagrante por tráfico de drogas, existem indícios de autoria. Você não chega, o cara com uma trouxinha de maconha e ele é caracterizado como traficante. Ele tem que caracterizar o comércio daquela droga. Então, quando você chega, por exemplo, numa boca e você faz uma apreensão de determinada quantidade de droga, dinheiro trocado, existe informações que a gente chama de informe através de denúncia, através de trabalho investigativo. A gente, quando tem um cumprimento de um mandato, ele é todo municiado de atos preparatórios para que a gente execute aquele mandato. Quando ele é um flagrante, a própria palavra ela já é autotitulada. A gente flagra ele comerciando aquela droga. Com balança, com tudo? E aí são vários fatores. O local conhecido já, você vê o fluxo de pessoas entrando e saindo. Então, às vezes, você chega lá, como a gente fala vulgarmente na polícia, dá uma butada, o cara tá com uma trouxinha pequenininha. Mas ali, durante horas de monitoramento, tipo, dezenas de pessoas entraram e saíram dali. Ele muito provavelmente se desfez daquela quantidade de droga que ele já tinha, ou eles escondem em local diverso. Não, hoje é uma prática comum, por exemplo. Dentro das comunidades, o traficante ele não esconde arma e droga dentro da boca. Ele esconde na casa de populares, que são obrigados a esconder a arma e a droga, porque se não fizerem isso, são expulsos de lá. Ou coloca dentro de tijolo, dentro de buraco, eles nunca colocam no local da comercialização. Isso eu falo da grande quantidade de droga. Eles pegam de poucos em poucos e quando vai acabando, vai o aviãozinho, traz mais um pouco e isso aí eles vão comercializando. Mas dá para atestar que todo mundo, por exemplo, todos aqueles que estão presos hoje, respondendo, condenados, respondendo por tráfico, são efetivamente traficantes ou nesse bolo todo, em função desse vazio da clareza da lei até então, se muita gente que era só de consumo acabou preso por causa de tráfico? Não, faz tempo que a polícia não prende um cara com consumo de droga. A polícia hoje em dia nem esse trabalho quer ter mais. Infelizmente você passa, por exemplo, numa praça, vê o cara fumando um cigarro de maconha lá, e você vai lá, aborda, dá um baculejo, o cara só tá com um cigarro de maconha, você joga no chão, pisa, meu irmão, vai embora, desaparece daqui, porque até para você levar para a autoridade policial, ele não vai conseguir lavrar um flagrante. Vai, no máximo, termo circunstanciado de ocorrência e o cara vai para a rua de novo. Olha aí, essa experiência que você está trazendo aí derruba, inclusive, talvez um dos argumentos mais fortes que levaram a uma decisão dessa de que era preciso barrar que pessoas inocentes do ponto de vista de tráfico fossem presas. Isso, ao meu ver, foi uma narrativa criada para tentar encobrir, porque quem já se deparou com 40 gramas de maconha, por exemplo, a solta, que é a planta mesmo sem ser prensada em um processo industrializado, o professor Deusimar pode falar melhor, é uma quantidade bem significativa de droga. 40 gramas de maconha é bastante maconha. Eu acho que dá algo em torno não pesa, né? Você é grosseiro. Exato. É a mesma coisa você pegar chamate, pegar uma planta e você pesar. Pega folhas secas e pese 40 gramas de folha seca. É um volume alto. Para você ver o tamanho do volume que é. Então, assim, eu faz muito tempo, trabalhei 8 anos na atividade policial até vir para a política. Eu nunca vi ninguém, por conta de 1, 2 becks, ser caracterizado como traficante, não. A polícia não faz isso. A polícia não vai dar uma bola errada dessa. Agora, quando você entra, ele disse que eu tinha 1, 2 beck. Quando você vai na frente da casa dele, dentro do buraco, tinha lá 50, 100 gramas de maconha. No quintal, tinha 2 tijolos de maconha. Na casa vizinha, aqui filmando ele indo dentro da casa vizinha, pegando pedaços de droga para trazer para o local da comercialização. Mas na hora que foi, ele só tinha esse pouquinho. Isso já aconteceu várias vezes. Na hora da prisão, ele alega que só tinha um pouco. Vamos supor aqui, 10 gramas. Mas só que tem as atividades reiteradas dele de pegar droga e trazer. Exatamente. Perfeito. Eu queria pegar um gancho aqui rapidinho, se me permite, Tarcísio e Luiz, até para fazer justiça, de certo modo, à decisão do Supremo. Sim. Esses aspectos que o deputado Tarcísio traz são extremamente pertinentes e são corretos. E continuam mantidos na legislação brasileira, mesmo após o julgamento do Supremo. O Supremo, em momento nenhum, liberou inteiramente o consumo ou a comercialização de droga. Mas tá se vendendo isso. Mas isso é um equívoco brutal. Eu quero deixar isso registrado até a título de informação para a sociedade que nos acompanha. Todas as eventuais circunstâncias que indiquem caráter de mercancia
de tráfico, a reiteração de conduta, essa movimentação atípica monitorada, quando a gente estiver diante de um traficante, não é pelo fato de que ele está portando uma quantidade pequena que ele não vai poder ser preso, inclusive em flagrante, e ser tratado como traficante, mesmo depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal em nenhum momento permitiu venda de droga, tráfico de droga, não legalizou independentemente ainda da quantia. É proibido o consumo de maconha no Brasil. O consumo, em locais públicos. O consumo é uma coisa, a venda e o tráfico é uma outra coisa. Foi isso que o Supremo disse. O Supremo Tribunal Federal diz, o traficante de droga, inclusive, é punido com extremo rigor na legislação brasileira. Se eventualmente há algum que consegue se esvair da atividade policial ou da atividade jurisdicional, mas nós temos, por outro lado, uma população carcerária atual no Brasil enorme, majoritariamente de traficantes de droga. Eu trago um dado aqui que é importante para que a gente não pense que a droga está liberada no Brasil. Nós temos hoje cerca de 850 mil pessoas presas. Então a gente tem uma população carcerária de quase 1 milhão de pessoas. E por isso os crimes deixam de ser praticados no Brasil? Não. Então isso faz com que a gente perceba que não é simplesmente encarcerando irracionalmente pessoas em quaisquer casos que a gente vai combater a criminalidade. Se combatesse, estamos num quadro de quase 1 milhão de pessoas presas no Brasil. Hoje, nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui, tem 1 milhão de pessoas na cadeia. E os crimes sendo praticados por todos os lados, em todo lugar. Se a gente transformar em 2 milhões ou em 1,5 milhão, não tem nem cadeia para colocar essas pessoas e os crimes vão continuar a acontecer. Então o Supremo Tribunal Federal não liberou tráfico de droga, não liberou comercialização, não liberou venda de droga. A única coisa que o Supremo Tribunal Federal disse nesse julgamento foi que o usuário de maconha em pequena quantidade para consumo pessoal não pode ser considerado traficante, só por esta razão. Mas é perfeitamente possível que um sujeito tenha uma pequena quantidade e com outros apetrechos como esse que o deputado Tarcísio falou, até pela experiência policial, eu quero dizer que esses temas da atividade policial também me são muito caros. Eu sou um advogado da Polícia Rodoviária Federal do Estado há muito tempo, da Associação da Polícia Federal aqui do Estado, mando um abraço para o presidente, meu amigo Adeildo. Tem diversos policiais civis, militares, etc., com os quais a gente tem relação, e eu louvo o trabalho da polícia. E a polícia vai continuar trabalhando e vai continuar prendendo traficante, e o traficante continua cometendo um crime, aliás, gravíssimo, que pode dar até 15 anos de cadeia, só pelo tráfico, independente de outros possíveis tipos penais associados. Eu quero ver, o Tribunal Federal não tirou o crime. Eu quero ouvir Tássio e Deusdimar sobre isso, mas dentro dessa história de que, mas há quem tenha a leitura de que, olha, mas de certa forma flexibilizou e facilitou um pouco, até para o traficante que vai ali, já sabe ali qual que caminho, tomar esses cuidados das tais 40 gramas, tal. Olha, vamos ali andar sempre com 40 para poder passar por isso, porque aí tem uma flexibilização melhor. Só uma observação rápida. Tranquilo, 40 gramas liberado. Mas como é que você compra uma substância que ela é comercializada ilicitamente? Se o tráfico de droga é proibido e não existe supermercado nem vendinha que vende maconha. É uma boa Como você vai comprar uma droga ilícita se o tráfico é ilícito? Tássio quer registrar para o Deusdimar? Sim, acho que primeiro, boa noite, Luiz, boa noite demais convidados, a quem nos acompanha, o Frente a Frente aqui na TV Arapuã. É importante registrar isso que o professor já colocou, mas trazer alguns números que vão no sentido contrário do que o Tarcísio traz aqui, né? São mais de 40 mil pessoas presas com a quantidade inferior a 25 gramas de maconha no nosso sistema prisional, isso dados do IPEA. Desses, quando é um jovem de 18 a 25 anos da periferia e negro, os dados mostram que ele está sendo preso com menos de 20 gramas, enquanto um branco de classe média, com curso superior, preso com 57. Isso são dados do CNJ. Então, isso diz que tem uma discrepância muito grande na forma como a polícia aborda. Então, esse debate ele é central. Essas pessoas que estão presas injustamente por serem acusada de tráfico, quando na realidade são usuários, elas estão sendo retiradas forçadamente de suas famílias. É sobre isso que nós estamos debatendo. Só no Supremo Tribunal Federal são mais de 6 mil casos já em recurso, antes e durante esse julgamento que a gente acompanhou agora, Luiz. Isso significa que essas pessoas estavam presas de uma forma ilegítima, ilegal, aguardando o julgamento, porque você não tem uma base material. Quando não existia esse julgado no Supremo Tribunal Federal, cabia ao policial na ponta, ao promotor, ao juiz,
ter muitas vezes esse entendimento. Com esse quantitativo, que é importante que se diga de passagem, não foi regulamentado na lei, que está aprovada desde 2006, então é importante também uma intervenção do Supremo Tribunal Federal para garantir que o Estado Democrático de Direito funcione diante da incompetência do Congresso Nacional, para que essas mães, esses pais, não tenham seus filhos arrancados de suas casas por ser um caso de uso e não de tráfico de drogas. Eu quero ouvir o boa noite de Deusimar, que não falou ainda, mas, professor, tecnicamente, essa decisão ela pode ser utilizada por aquelas pessoas que estão hoje presas e condenadas com base nisso para retroagir, para beneficiá-las, juridicamente falando. Juridicamente falando, é perfeitamente possível, porque o Supremo Tribunal Federal fixou a ideia de que não há mais o tipo penal uso de droga e o usuário, portanto, não está cometendo crime passivo de prisão. Logo, eles devem ser absolvidos, inclusive retirados os efeitos penais. Do simples usuário, todo aquele que tiver um conjunto probatório que indique, embora tendo havido uma apreensão de quantidade pequena de droga, tiver um conjunto probatório que indique associação para o tráfico ou tráfico de droga, intuito de mercancia, apreensão simultânea de quantidades elevadas empacotadas, ainda que escondidas em locais aos quais ele teve acesso, balanças, contatos de outros possíveis traficantes ou usuários em aparelhos celulares, anotações, dinheiro em espécie, variada quantidade de substâncias entorpecentes diversas, quaisquer elementos que em conjunto indiquem que não se trata de um usuário, não será absolvido e continua respondendo pelo crime de tráfico de droga. Mas pode retroagir para beneficiar. Que pode retroagir para beneficiar o usuário. É aquele que efetivamente não se conseguiu caracterizar como tráfico. Agora, Deusmar, você acha que isso é um avanço ou um retrocesso nessa luta aí aqui no Brasil? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite a todos que nos assistem. O assunto é complexo, como bem falou o professor Matsung, só que eu acho que não vai ajudar em nada a sociedade. Vai piorar em termos de saúde pública, vai piorar em termos de segurança pública. E o único que vai ser beneficiado aí vai ser o traficante. Porque hoje já existe essa capilarização em pequenas quantidades com os vapores. Você chega ali, o flanelinha na praia, ele tem 10, 20, 30 pacotinhos escondidos em lugares diferentes, como comentou o professor Tarcísio. Quer dizer, ele é um pequeno traficante. Aí, a complexidade, 40 gramas é uma quantidade exagerada. Dá para fazer dezenas de cigarros. Então, teoricamente, já era para 40 gramas, já era para classificar como traficante. E foi uma média que os ministros chegaram, porque alguns apontavam 60, prática. Outros 20, então vamos no 40, né? A maioria dos países onde houve a flexibilização não passa de 25 gramas, a maioria dos países. A Holanda, que é o mais antigo, é 5 gramas e tem muitas comunidades da Holanda, porque lá a população vota, reduziu 80% dos pontos de venda, porque a comunidade votou contra, com a experiência desses anos todos, e alguns estão com 3 gramas apenas. Então, quer dizer, a experiência não deu certo. Vai locupletar, porque não vende na farmácia, como falou o deputado Tarcísio, vai locupletar muito mais facilmente do crime organizado e não acredito que vá ajudar ao usuário de drogas. Desde 2006, ninguém é preso no Brasil. Isso é uma falácia dizer que tem usuário preso porque é usuário. Ele está preso por outros crimes, inclusive esse do processo original do crime, que está preso por roubo. Aí ele foi pego dentro da cadeia com maconha. Aí, como ele impediu a progressão de regime, aí entrou com essa ação, que é do artigo 28, aí minha crítica, e na minha visão, pedindo, venha aqui ao professor Maxum, que eu respeito o conhecimento dele, era em relação ao artigo 28, que não especifica maconha. Aí o Supremo, além de invadir a competência do Legislativo, na minha visão, é uma invasão gritante, ainda por cima fez um puxadinho e puxou só para maconha. Mas o pedido é em relação, porque o artigo 28, ele não fala de nenhum tipo de droga, ele fala aquelas em desacordo com a legislação pátria. Aí o Supremo fez mais esse puxadinho, invadindo também a competência da Anvisa. Porque quem vai disciplinar as drogas que têm a taxa vermelha, a taxa preta, ou que são proscritas total, é a Anvisa. É o Ministério da Saúde, é o Executivo. Então o Supremo, na minha visão, claro, não sou um advogado militante, sou advogado, mas não vivo na militância da advocacia. Mas, na minha visão, teve duas invasões aí, a do Legislativo e a do Ministério da Saúde, da Anvisa. E não acredito que vá beneficiar o usuário,
Só acredito em políticas sérias sobre droga que seja no sentido de desestimular o consumo de droga e nunca de flexibilizar, porque isso só vai trazer prejuízos à sociedade e não vai beneficiar o usuário de droga. Quem vai ser beneficiado vai ser o traficante, na minha visão. Ou seja, eu não vou entrar, Luiz, na quantidade de cigarro, porque o maço de cigarro normal ele tem 200 cigarros, né? São 10 vezes 20 aí. Mas tem um aspecto que o Deusimar traz para a gente, que é importante de refletir, que é sobre o que acontece na Holanda e em outros países onde existe essa regulamentação. Que isso é o que falta no nosso país ainda. Na regulamentação, você tem uma potencialização da economia e o usuário não precisa ir buscar no tráfico. Ele vai comprar em uma farmácia, ele vai comprar em um comércio, ele vai comprar em espaços de segurança que geram, inclusive, qualidade no produto que essas pessoas estão usando, mais difícil dependência, associação ao sistema de saúde, que é isso que as famílias buscam apoio para os seus filhos, e o fim do tráfico de drogas. A morte relacionada ao tráfico de maconha no Uruguai, depois que foi regulamentado, ela zerou. Então é disso que a gente está falando, de uma questão de saúde pública e não criminalizar o usuário. Na verdade, você está defendendo um passo a mais. Um passo a mais, exatamente. Que é o passo da legalização da comercialização. Porque a legalização é o pó geral. O regulamentar, você vai estruturar o como comercializar, o como comprar, o como vender, o como produzir. E no que diz respeito ao STF e suas funções, se ele é responsável direto pelos habeas corpus, por exemplo, e isso tem a ver com essas questões, e o caso específico que foi julgado no STF diz respeito à maconha, eles se limitaram à maconha. Porque o ministro Gilmar Mendes, ele apontou para algo mais macro, para as drogas como um todo. Que o usuário, que é dependente, ele não vai ser criminoso se ele usar pó, se ele usar crack, se ele usar... seja qual for a droga. E aqui eu não estou defendendo que a pessoa use. Ao contrário, eu sou assistente social no Ministério Público da Paraíba. Lá, as famílias chegam na promotoria de cidadão pedindo ajuda. Não pedindo prisão para o seu filho que é dependente. Ele chega pedindo um acompanhamento. E hoje o que a gente tem em João Pessoa são os CAPs completamente desestruturados, sem profissionais efetivos, sem alcançar a demanda dessas famílias, e se precisa de um acompanhamento de mais longo prazo, que não possa ser dado no caso, que existem casos específicos onde isso é necessário, não tem onde fazer. Agora eu quero pegar essa sua fala aí, para perguntar o seguinte, primeiro, provocando os quatro aqui, é um atestado de o Estado, o poder público, dá um atestado e dizer, ó, já que eu não posso combater o tráfico, eu vou fazer aqui algumas concessões, né, nesse sentido, para aliviar aquilo que talvez seja pesado para uma camada da sociedade. Ou seja, é um atestado de eu não posso combater o tráfico, faço essa avaliação. E faz no meio do caminho, porque faz uma flexibilidade, mas não ainda permite, ainda garante e deixa claro que o tráfico é crime, né, de drogas no Brasil é crime, mas eu estou flexibilizando ali alguma movimentação de consumo. Ou seja, eu vou flexibilizar aquilo que alimenta aquilo que eu considero criminoso, que eu considero ilegal. Vocês não pensam assim? Quer dizer, é um atestado do Estado dizer assim, eu não posso combater, então eu vou começar a abrir umas janelas, ou não, é exagero falar em abertura de janela para coisas piores no caso das drogas? O que eu acho, Luiz, é o seguinte, muito se fala a respeito de números, né? E aí eu vou falar como policial e como cidadão. O número que traz na televisão, que os governos usam para fazer propaganda política, não é o que a gente sente na rua. Número de encarcerados, números de prisão, isso não conta. Porque se ele está lá preso, é porque ele, normalmente, o delinquente brasileiro, ele tem uma ficha longa criminal. Ele não é réu primário. A maioria esmagadora não é réu primário. Então, o fluxo carcerário no Brasil é alto, por quê? Porque a impunidade é um incentivo à reincidência. Se você for olhar a questão dos números, a maioria esmagadora daquelas pessoas que estão lá são reincidentes. Então, por exemplo, você vai liberar o uso de uma substância que não se compra licitamente. E aí o debate que Tássio traz, ele é pertinente. Não é descriminalizar. Não é descriminalizar. Você tem que organizar uma venda de um produto que você descriminalizou. Como é que você aceita que a pessoa use uma substância que ela não consegue ter acesso a comprar? Ela vai fazer o que o professor Deusimar disse, vai fomentar o tráfico. E o que é que o tráfico faz com o dinheiro que entra no tráfico? Ele se opõe ao poder público, que é logo o cidadão. Então o traficante ele compra armamento para se opor ao Estado e para defender seu território, para vender mais droga. Vendendo mais droga, ele compra mais arma
para matar os seus inimigos, os seus concorrentes, para aumentar o território e vender mais drogas. E aí eles ramificam para tudo que você imaginar, é aí que a gente encontra o crime organizado. Desde compra de empresas, desde tomadas de território para colocar os seus negócios lícitos para trabalhar a lavagem do dinheiro que ele apura através da venda de drogas. Você acha que nossos esforços, quando eu digo nossos, de país, seriam mais no sentido de trabalhar e aí dificilmente, é muito romântico falar isso, mas na prática é mais difícil, mas fazer um trabalho real de conscientização do não consumo, é isso? Eu acho que sim. A gente fala Mas muito isso é um sonho muito longe ou A não? gente fala muito do álcool, a gente fala muito do cigarro. Como é que a gente vai combater drogas lícitas? É como a gente faz hoje, a gente incentiva o não uso, como a gente faz com nossos filhos. Tem pais que são fumantes, mas dizem para os filhos não fumarem. Tem pais que bebem, mas dizem para os filhos não beberem. Mas não precisa comprar no tráfico, né, Tarcísio? Exatamente, não Daí a compra no necessidade tráfico. de regulamentar. Entendeu? Então, assim, então, o passo que foi dado, ele adiantou demais uma situação que para controlar lá na frente vai ser ruim. Descriminalizou uma substância que não se consegue ter acesso lícito. Ele, como o professor falou, eles fomentaram o tráfico de drogas. Eu dar o meu pitaco também aqui. Primeiro, eu quero dar o exemplo do Uruguai, que eu estou conhecendo de perto. Triplicou os homicídios no Uruguai. Ninguém pode dizer que se foi em relação, principalmente na fronteira com o Brasil. Então, ninguém pode dizer que tem a relação direta com a legalização da droga no Uruguai. Não dá para aferir que tem essa... Pode ter tido outros fatores, que lá os dados são divergentes, mas os homicídios triplicaram. A próprio governo uruguaio divulgou os dados recentes, de cada 4 pessoas que compram a maconha no Uruguai, só 1 compra nos pontos legalizados, 3 compram do tráfico de drogas. Quer dizer, mesmo nos lugares onde houve a legalização, como na Holanda, que tem uns pontos, mesmo nesses lugares, o tráfico continua se locupletando da mesma forma. Ou ele vende aquilo que não foi legalizado, ou vende a droga legalizada potencializada, porque quando você legaliza uma substância, você tem que estabelecer o teor de pureza dela, o teor de álcool, por exemplo, o teor de THC na maconha, o teor tal e tal. Então, eles continuam ganhando dinheiro do mesmo jeito, mesmo na legalização. Por isso que eu bato sempre nessa tecla da educação. Eu acho que primeiro o Brasil tinha que dar passos lentos. Qualquer mudança brusca, como é esse tipo em relação à droga, ela tem que ser em pequenos passos. O Uruguai mesmo começou lá atrás, em 2014, só em 2017 que as farmácias começaram a vender e tal, e mesmo assim é um país do tamanho do estado de Pernambuco aqui, quer dizer, seria muito mais fácil, teoricamente, você controlar, você fiscalizar as coisas e perder o controle total. Grande parte vem do Paraguai, o tráfico, muita coisa vem do Paraguai e outras drogas ilícitas que não foram legalizadas. Eu acho que qualquer política séria, como eu disse, teria que começar com uma campanha educativa, desestimulando o consumo, assim como a gente fez em relação à AIDS, os cuidados com as formas de transmissão da AIDS, assim como a gente fez com o tabaco. Nós somos o país do mundo que mais diminuiu o consumo de tabaco por conta de uma campanha educativa. Aí depois de alguns anos, começando desde criança, a idade escolar até a faculdade e tal, depois de alguns anos de campanhas educativas, aí a gente poderia começar a dar esse espaço de flexibilização e tal. E até porque a lei atual já não, como bem disse o professor Matsunga, ela não prevê pena privativa de liberdade para o usuário de droga. Agora, é complexo você estabelecer uma quantidade, porque o tráfico, mesmo que a pessoa doar gratuitamente, mesmo que eu distribua, traga aqui, é tráfico. A não ser o usuário, o que caracteriza, não é nem, a lei não fala nem de uso, ela fala assim, portar para consumo pessoal. Você portar para o seu consumo pessoal. Para consumo pessoal que vai caracterizar. Aí então, alguém que está entrando com 10 gramas de maconha no presídio, vai visitar um parente, ele está levando para consumo pessoal ou ele está levando para alguém? Aí às vezes você pega um com 30, 40 gramas, mas que você não tem nada dúvida que prova sobre isso não, né? Hein? O senhor não tem dúvida sobre isso não, porque se está levando para dentro de um presídio, ele não vai consumir lá dentro, ele está levando, aí está caracterizado o tráfico. Aí Isso. Existe o crime. Sim, É bem diferente de eu estar numa rua, indo para minha casa com aquela substância, onde eu vou fazer um bolo, onde eu vou fazer o meu óleo, onde eu vou me reunir com meus amigos. É completamente diferente o exemplo que você está mas isso que eu dando quero para dizer, o outro. nenhum delegado, porque passa por 3 crimes, passa pelo delegado da polícia, passa pelo promotor e passa pelo juiz. Será que os 3 vão ser ludibriados? Quer dizer, não vão exigir que as provas venham, como o professor Matsunga falou, quer dizer, tem que ter a quantidade é levada em conta, embora a lei não tenha especificado quantidade.
as circunstâncias em que ocorreu, o local em que ocorreu, os antecedentes criminais daquela pessoa, tudo isso é levado em conta para poder autuar ele como traficante ou como usuário. Por isso que eu digo, na minha visão, é muito mais desconhecimento da sociedade achar que tem usuários presos por ser usuários. Não, eles estão presos por outros crimes, não por serem usuários. Professor, de tantos artigos que eu li sobre o tema, um deles dizia o seguinte: o STF não liberou o uso da maconha, ele apenas estendeu o privilégio de ricos brancos consumistas para pretos pobres consumistas. Vocês concordam com isso? Na visão do autor do artigo, na verdade, o STF estendeu um privilégio que a sociedade hoje já dá ao rico branco, né? E eu estou generalizando, mas e contra o preto pobre nessa história do consumo, fazendo com que essa camada também possa ter ali mesmo olhar generoso das autoridades policiais. Vocês concordam com isso ou não? Luiz, o Tarcísio traz, com relação aos números, ele fala das ruas, né? O professor Deusimar afirma que não existe esses números, mas o Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública nacionalmente, o IPEA aponta para isso, aponta para essas distorções que existem no sistema jurídico e essas injustiças de pessoas que são presas quando, na verdade, não deveriam ser presas. Então, eu prefiro ir pela ciência. Eu prefiro pegar os dados de pesquisa e apresentado por esses órgãos, que inclusive fiscalizam o judiciário, os juízes, e estão dizendo: existem milhares de pessoas que estão presas sem ser traficante, são usuários. E daí a importância de reconhecer esse passo, mas dizer, falta muito. Porque eu concordo com o Deusimar de que a gente precisa de medidas educativas, precisa de informação e que a gente precisa regulamentar isso. Porque tudo que ele desenha aqui acontece hoje, inclusive, com álcool, com bebidas falsificadas, com cigarros falsificados, com o tráfico que acontece e acelera a morte das pessoas. Daí a necessidade de uma política de redução de danos, que muitos exemplos já foram dados aqui pelo próprio professor, do que representa uma política de redução de danos, para que essas famílias possam ter seus filhos protegidos. Tassi, mas eu quero complementando, por favor, também, por favor. Esses dados do IPE, de todo, eu acredito neles. Agora, eles estão baseados porque eles foram presos com uma pequena quantidade. Então, teoricamente são consumidores apenas. São só consumidores. Mas, com certeza, se for olhar lá o processo deles, vai ver que vai ter várias provas lá, embora tenha sido preso com uma pequena quantidade. Aquele que está levando 10 gramas, quer dizer, ele está nessa estatística aí como usuário. Aquela que está entrando no presídio para levar, ele está na estatística como usuário, pela quantidade que é pequena. Não está. Porque o usuário não pode ser encarcerado. Não pode ser encarcerado. Verdade, o usuário não pode ser encarcerado. Agora, eu queria aproveitar, acho que a essa altura do debate, muitas ideias importantíssimas surgiram. Eu concordo com boa parte do que se falou aqui, sou radicalmente contra o uso das drogas e procuro combater essa terrível praga em todas as ocasiões que posso, inclusive na sala de aula, na família, nos meios de amigos, etc. As drogas são... A própria expressão na língua portuguesa nos remete a algo ruim, não é? A gente consegue até popularmente explicar que droga é algo que é péssimo, é uma droga, né? É algo horrível por todos os lados e por todos os ângulos. Mas sem querer fazer injustiça ao que disse o Supremo Tribunal Federal, eu quero de novo colocar isso aqui com clareza: a utilização das drogas continua proibida no Brasil. O tráfico de droga, mais do que proibido, é um crime, e um crime gravíssimo no Brasil. E o Supremo Tribunal Federal, de modo nenhum, contraindicou políticas educativas. Ao contrário, no próprio julgamento, o Supremo faz um apelo às autoridades administrativas e legislativas no sentido de adoção de políticas públicas de combate ao consumo das drogas, no sentido de utilização de recursos para saúde pública, para combater efetivamente esse mal horroroso que assola a sociedade brasileira, que são as drogas. O Supremo Tribunal Federal simplesmente, no exercício da sua missão de julgar, proclamou a distinção entre usuário e traficante. E eu acredito que nenhum dos que está aqui nega essa distinção. Sim, o que eu acho que é uma advertência que a gente precisa fazer hoje, Luiz, não podemos perder a oportunidade de fazer, que tem saído nas redes sociais aí, sim, com muita frequência, um desserviço enorme
As pessoas que acusam o Supremo Tribunal Federal de ter liberado as drogas e de ter incentivado as drogas, estão incentivando muito mais, ao dizer que agora as drogas estão liberadas no Brasil, que não é verdade. Você está espalhando uma fake news horrorosa de que o Supremo Tribunal Federal teria legalizado a maconha ou legalizado as drogas, e isso vai fazer com que muito mais gente naturalize o comportamento e pense que está liberado, quando na verdade não está. Basta ler o julgamento, basta ler o tema 506 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, basicamente se ateve aos limites da lei 11.343 de 2006. Então o professor Deusimar colocou uma coisa importante, tem quase 20 anos, Luiz, de vigência essa norma. Tanto o Deusimar quanto o Tarcísio disseram aqui na experiência policial e na experiência científica de quem lida também com as drogas, como colocou o Tássio, que o usuário não deve ser preso. O usuário não é preso no Brasil há muito tempo. Eu acredito que não deve ser preso. Eu tenho visto... acho que seria importante. Qual é a opinião de cada um dos que está aqui? Um usuário de droga, simplesmente usuário, deve ser preso? A gente vai tratar o usuário de droga como um criminoso e encarcerado? Ô, professor, só para pegar esse seu gancho aí da fake news ou da narrativa, eu tenho visto alguns vídeos de pessoas consumindo maconha no meio da rua, num ponto de ônibus e tal, e o texto, sobre o texto, diz assim, olha, tá vendo aí, o STF tomou a decisão, tá todo mundo no meio da rua fumando. É para ficar claro que a decisão ainda é ilegal o consumo da maconha em locais públicos, inclusive, de forma muito clara no Brasil. Constitui infração administrativa, não punível com prisão, só mas a droga pode ser, da liberdade. Mas... A droga pode ser apreendida de imediato e a pessoa pode sofrer sanções. No próprio artigo 28 claro da lei tem os incisos 1º e 3º, que foram mantidos rígidos pelo julgamento supremo, que prevêem sanções e consequências. Além do que, se destacou a necessidade de tratamento. Você imagina pegar um sujeito, vamos pensar numa Cracolândia daquela, de São Paulo, com centenas, milhares de pessoas efetivamente doentes. Tem o traficante se locupletando? Tem. Esse precisa ser preso, precisa ser identificado, precisa ser combatido veementemente. Mas eu vou pegar 2, 3, 4, 5 mil pessoas e vou socá-las na cadeia por elas estarem dependentes e vitimadas. Pessoas que estão ali absolutamente depreciadas, desumanizadas pelo vício das drogas. Certo. Você até respondeu, eu ia fazer provocação em 2 grandes argumentos desse debate, que era o seguinte, esse da superlotação carcerária. E aí eu compreendo que eu disse assim, não, pode lotar, mas desde que seja correto, né? Não dá para lotar injustamente. Mas o argumento da superlotação carcerária, vamos flexibilizar. E o outro argumento é esse da discriminação entre o pobre e o rico, né? Do consumo do pobre e o rico. Olha, já que a gente não consegue equilibrar isso, vamos liberar. Porque o certo não seria, vamos para cima dos ricos consumidores, e nesse caso da superlotação, sob o argumento de superlotar presídios, vamos flexibilizar um monte de crime no Brasil? É uma provocação aí para vocês. Alguém ainda a essa altura do campeonato, desculpe, até você ia falar, mas... Eu vou utilizar a sua pergunta para aproveitar como pergunta, né? Alguém a essa altura ainda acha que prender o usuário de maconha ou o usuário de droga, o simples usuário que não seja traficante, é uma boa política de combate às drogas? Quantas prisões a gente vai precisar construir para prender todos os usuários de droga do Brasil? A gente vai acabar com as drogas dessa forma? Essa questão, a família que chega lá na minha sala no serviço social, ela quer um tratamento para o filho. Aqui em João Pessoa, se não é um tratamento que seja possível de breve e é algo mais grave, que precisa de um internamento, por exemplo, você não tem nenhuma clínica para isso. Tem as comunidades terapêuticas. Eu fui fiscalizar uma, Luiz. Sabe qual era a equipe técnica que tinha lá? Um auxiliar, ou melhor, um técnico de enfermagem voluntário, 1 hora na semana. Não tem um assistente social, não tem um médico, não tem um psicólogo, não tem um terapeuta, não tem um fisioterapeuta, não tem nenhum profissional, de fato, para acompanhar e enfrentar esse tratamento. E é um debate de saúde pública. Eu quero aqui, inclusive, aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o pessoal da Abrace, que agora inaugurou ainda há pouco tempo o primeiro museu no país da maconha. Um abraço também forte para os companheiros e companheiras da Jardim, da Acaflor, que são outras associações que trabalham com usuários de maconha para fins terapêuticos, e da Liga Canábica, que é a que eu sou sócio. Minha mãe é usuária do óleo de maconha, minha avó é usuária do óleo de maconha para as patologias que ela tem. Eu, quando estou com a crise de tendopatia, também faço uso. Não é possível que a gente ainda precise se submeter à indústria farmacêutica internacional quando essas associações mostram a possibilidade de nós, que precisamos desse tratamento, poder plantar e extrair o próprio óleo.
A gente está falando aqui de vida em vários aspectos. Quero trazer esse da saúde, que é outro. Hoje você vai poder plantar 6 plantas. É pouco para fazer um tratamento e um acompanhamento? É, mas a gente tem as associações que a gente pode se aproximar, já que não existe ainda uma regulamentação mais sólida, e tem essa possibilidade já de plantar as 6 plantas. Professor Deusmar ia fazer um registro. Não, primeiro, pegando a questão de Matsung, eu acho que ninguém concorda realmente com encarceramento de usuário de droga, e também acho que não tem usuário de droga encarcerado, a não ser com raríssimas exceções. Mas ele é usuário de droga, mas ele está encarcerado por outro crime, não por ser usuário de droga. Isso é fato, e eu também concordo, como psicólogo que sou, e que trabalho com dependência química, é claro que qual é a pena que muitos juristas não gostam nem de chamar de pena, chamam de medida socioeducativa hoje. É um trabalho à comunidade, participar de um curso educativo ou uma repreensão do juiz. Quer dizer, não existe em nenhum caso usuário de droga penalizado pela legislação brasileira desde 2006, de encarceramento. Se tiver algum, é uma raríssima exceção. Em relação à medicinal, eu também concordo. Inclusive, na OAB, na época, fiz uma defesa e tal em relação à medicinal. Não existe maconha medicinal. Nenhum tratado científico que atesta a maconha como medicamento. Agora, existem componentes na maconha, extraídos da maconha, que estão ainda em fase de teste, ainda muito recente, que está dando bons resultados para vários males e tal, principalmente o canabidiol. Tem mais de décadas já essa pesquisa. Né? Tem mais de décadas, e não só o canabidiol, o THC, que é tão criminalizado socialmente, ele também já vem sendo usado para extraídos da droga, porque passa-se uma áurea. Eu acho que qualquer política de glamorizar, inclusive as drogas de uso terapêutico, a glamorização é muito prejudicial. A Anvisa fez um trabalho muito grande para reduzir o consumo de antibióticos no Brasil. E reduziu bastante, agora todo um controle. Continua, quem precisa de antibiótico, continua usando antibiótico e reduziu muito os efeitos colaterais. Agora, passa-se uma hora, um discurso que maconha é medicinal, que maconha é como se fosse um milagre na Terra. A maconha, ela tem componentes tóxicos gravíssimos, ela provoca dependência, ela provoca sérios danos. Ela é geralmente uma das primeiras drogas, é um trampolim para outras drogas. Ela provoca despersonalização. Muitos dados científicos da Nova Zelândia, que hoje é o centro de pesquisa mais avançado que tem, que é um consórcio de pesquisadores, fala até que provoca esquizofrenia ou agrava quem já tem algum transtorno mental. Agora, concordo plenamente, e tenho parentes e clientes que usam óleo extraído da maconha e tem dado bons resultados. Assim como o ópio é uma droga extremamente danosa, mas a gente sabe a morfina, a codeína, várias substâncias extraídas do ópio na quantidade certa para a pessoa que está precisando. Assim como o melhor medicamento para hipertensão, aquele de efeito rápido, o captopril, que bota debaixo da língua, sabe de onde ele vem? Do veneno da cobra jararaca. Agora, uma coisa é você extrair uma substância do veneno na quantidade certa para quem está precisando. Outra coisa é o cara andar com uma jararaca no bolso, achando que ela vai picar e ele vai melhorar. Então, essa diferenciação que a gente tem que passar para a sociedade. Concordo plenamente com as pesquisas em relação à maconha, concordo plenamente com as pessoas que estão precisando do óleo e tal. Acho que a Anvisa devia adiantar essas pesquisas muito mais para que não fique dependendo de decisões judiciais, porque aí muitos estão se locupletando também, fazendo aí de qualquer jeito e estão vendendo. Não estou falando do caso da Abraço, porque eu sei que é uma entidade séria e tal. Então, mas outras que eu citei também. Essa glamorização em relação a qualquer substância psicoativa, inclusive as terapêuticas, ela é danosa à sociedade, danosa à saúde pública. Deputado, rapidinho para eu fechar esse bloco aí. Por exemplo, fala-se justamente o que o professor falou, o professor Deusmar falou. Essa questão de falar maconha medicinal não é maconha medicinal, é uma substância da planta maconha. Então, eu uso da palavra, a linguagem subliminar, maconha. Isso já é uma estratégia para glamorizar a planta. Acho que é um verniz sobre... E outra coisa, falou-se da quantidade, a questão do usuário. Como ele vai ter acesso a 40 gramas de maconha se não for através do tráfico? Eu não consigo entender como uma pessoa vai ter 40 gramas de maconha na sua casa, na rua andando. Qual é a diferença de eu estar andando na rua ou estar andando dentro de um presídio? Você vai punir a intenção? Você vai punir a intenção agora. Porque ele pode dizer, não, eu estou com 10 gramas, são minhas. Eu só vim visitar uma pessoa, mas essa grama é para entrar na minha casa. Outro ponto social.
Quem é que vai virar aviãozinho do tráfico? É o filho do rico ou é o filho do pobre? Ele já é. Quando essas drogas forem diminuídas ainda mais a quantidade para se livrar da lei e pulverizar a disseminação, porque agora vai ficar todo mundo andando com menos de 40. Mas aí ele é reincidente, ele é réu primário, que é aí onde entra o processo investigativo. Vai mais pra ficha, né? Vai passar pelo delegado, vai passar pelo promotor, vai passar pelo juiz. Será que o inocente vai passar por tudo isso? A gente vai se basear agora na culpabilidade e no fato típico pela uma quantidade de droga que ele porta? Então, essas são várias perguntas que, quando você vai ver a resposta de todas elas, é uma problemática muito grande. Bom tema. Eu preciso fechar aqui, vamos fechar aqui, eu preciso ir para um próximo bloco. O próximo bloco, inclusive, eu quero ouvir se o Congresso Nacional tem condições de reverter essa decisão toda do STF, de fato, e a gente voltar aí ao estado anterior a essa decisão do STF. Rapidinho, vamos aqui para o intervalo comercial, a gente volta aqui no Frente a Frente.